Namastê, gente, sejam bem-vindos ao Glória Astrologia Védica. Meu nome é Cris Shukla, sou uma astróloga védica, eu estudo o céu. E hoje, particularmente, eu vim falar de um dos planetas mais lentos, né, dentro dos nossos estudos de astrologia védica, é Saturno. E ele teve uma mudança no trânsito dele recentemente. Então, quando eu falo em trânsito, né, e principalmente estudo de trânsitos no mapa, eu sempre gosto de lembrar o quanto que é importante você estudar os planetas que têm os trânsitos mais lentos. E Saturno é o mais lento de todos, né? Ele demora 2 anos e meio em cada casa. E até ontem não, mas semana passada eu estava fazendo um atendimento, né, uma leitura de mapa, e a pessoa que veio, ela vai entrar num período conhecido como Sadashat. É um período durante 7 anos e meio, né, que a gente considera, esse é um dos trânsitos mais falados e é um dos trânsitos mais importantes de Saturno. E aí, então, nesse trânsito, onde por 2 anos e meio Saturno fica, né, em cada casa, ele vai passar por 3 casas importantes aí na sua história do seu mapa, e ele vai trazer questões ele vai trazer à tona geralmente questões que a gente está sempre meio que tentando se esquivar, ou está colocando de molho, ou está colocando embaixo do tapete, e aí Saturno lembra que agora é hora de resolver. Bom, gente, e aí então, justamente falando sobre Saturno, recentemente, né, entre o dia 26 ou 27 de julho de 2026, e aí por que 26 e 27 de julho? Porque depende, né, da sua localização geográfica no mundo. Isso pode ter acontecido no dia 26, como também pode ter acontecido no dia 27, afinal a gente tem as diferenças de zonas, né, de horários em cada região. Então Saturno ficou retrógrado. Né? E eu acho essa palavra, assim, retrógrado já é uma palavra meio complexa, porque a forma como ela soa, né, retrógrado já é, assim, dá a sensação de que, opa, tudo vai ficar mais complicado. Mas retrógrado significa, dentro da astrologia védica, e eu sempre gosto de lembrar que a gente está dentro de um contexto de astrologia védica, que muitas coisas das quais são faladas aqui podem ter outros contextos em outras formas de estudo. Então, lembrando que quando a gente estuda algo, a fonte, né, e da onde a gente está falando, e obviamente também dentro da astrologia védica, com a maioria de todos os conhecimentos, a gente tem as questões de linhagem, né, e, enfim, né, professores, então também vão haver diferenças. Então, quando a gente fala, quando fala de planeta retrógrado, e algumas pessoas têm planeta retrógrado no mapa, significa que esse planeta, ele está muito, muito, muito devagar. E quando o planeta está muito, muito, muito devagar, a sensação e a força que ele passa a agir sobre a gente é muito mais sentida, ela é mais forte. E aí, então, a gente sente os efeitos desse planeta retrógrado na nossa história. Quem naturalmente já tem planetas retrógrados, ou seja, nasceu num dia como, por exemplo, agora. Se alguém nasce hoje retrógrado, né, o Saturno dessa pessoa no mapa vai estar retrógrado. Né? Então, se você olhar no mapa de hoje, uma criança que nasceu aqui na Índia, sei lá, 9 da manhã, vai estar com Saturno retrógrado. E Saturno retrógrado é indicador dos assuntos de Saturno passam a ter peso muito mais forte, muito mais de cobrança na sua vida. E essa história também de ser retrógrado faz com que a gente se cobre, ou a gente também trabalhe muito mais duro para chegar na história desse planeta. Então, o que uma pessoa sem ter o planeta retrógrado faria, de repente, menos esforço, uma pessoa que tem o planeta retrógrado vai fazer mais esforço, talvez, para conseguir algo semelhante. Lembrando que os assuntos de Saturno falam de disciplina, falam de organização, falam de lentidão, falam de obstrução, falam de, principalmente, responsabilidade. Né? Take accountability pelas coisas que você faz, né? Dever, Saturno é.
E aí, assim, né, muita gente, quando a gente começa a conversar de Saturno, já, meu Deus, lá vem confusão. Mas, na verdade, eu sempre costumo dizer que Saturno é o planeta que faz com que a mudança aconteça. Por quê? Justamente por conta dessa questão dele ser um planeta que traz essa pressão, né? Ele faz essa energia de constrição em cima da gente, e por isso a gente, né, quem consegue trabalhar bem com essa energia, se move e aí muda. Então, o grande planeta da mudança é Saturno, né? Quando a pessoa geralmente passa por um trânsito de Saturno difícil e ela conseguiu lidar bem com essa história saturnina, aí a gente sabe que geralmente após vão haver certas mudanças importantes, legais aí nessa história. Bom, Saturno no momento, né, no trânsito dele natural, ele está em Peixes, agora ele fica retrógrado e muitas vezes os planetas às vezes ficam tão retrógrados, ou seja, tão devagar que eles acabam indo para o signo anterior, né? Saturno entrou em retrogradação no dia 26 ou 27 de julho, dependendo da sua localização, e ele fica nesse estado de retrogradação até o dia 10, 11 de dezembro desse ano. E aí, então, o que acontece, né? Primeiro, gente, todo trânsito não é igual, não trabalha igual, não tem consequência igual e também, de repente, não tem tanta importância para você no momento. Por quê? Porque depende do seu mapa, né? E também depende de como que é o Saturno naturalmente no seu mapa. Então, inclusive nessa leitura que eu estava fazendo de mapa, uma das coisas que eu estava conversando com a pessoa é que ela já é uma capricorniana, ou seja, né, a casa 1, o ascendente dela, o dono já é Saturno, ela já tinha um Saturno, já tem um Saturno muito forte ali, né? Inclusive ele é retrógrado também no mapa dela. Então, é diferente uma pessoa que já tem uma energia de Saturno ali mais em cima dela, né, mais constante, é muito diferente de uma pessoa que não tem essa energia tão presente no seu mapa natal. A sensação vai sentir mais esse trânsito, no caso, se esse trânsito faz sentido agora, principalmente para você. Então, pessoas que estão em regência, subregência, Sadechat e outros trânsitos de Saturno, porque afinal não existe somente Sadechat, esses 7 anos e meio, existem outros trânsitos de Saturno que também nos afetam de forma bem importante. E eu tenho uma aula somente sobre Saturno, o valor da aula custa R$108 via depósito, eu mando o link, você pode estudar essa aula aí durante 3 meses e ela fala muito, né, nessa aula contém muitos ensinamentos de Saturno no seu mapa, né, na casa 1, casa 2, casa 3, enfim, né, nas casas do mapa, e também fala sobre esses trânsitos importantes. Então, algumas dicas saturninas agora, né, para a galera, para a gente entrar nesse período de retrogradação. Então, primeira coisa que tenha, né, seja responsável por qualquer coisa que você vem vindo negando. Né? Então, seja responsável, assuma a responsabilidade pelas coisas que você vem empurrando de alguma forma ou colocando debaixo do tapete. Então, E aí, gente, obviamente, é muito pertinente as histórias de Saturno no seu mapa, onde são as casas de Saturno, onde mora seu Saturno, e a gente não está só falando de mapa natal, a gente também está falando de mapa de Navamsha e outros mapas divisionais, mas entenda toda essa história sua aí de Saturno no seu mapa e as responsabilidades que você, de alguma forma, talvez não venha resolvendo, e aí a gente pode entender de milhões de coisas, né? Processos que você falou que ia fazer e não está fazendo, ações, de repente coisas que você ia deixar, mas ainda não está deixando, e aí isso pode tanto ir de uma natureza de saúde, ou de financeiro, ou de vínculo familiar, ou de carreira, né? Ou de mudança ou não de casa, ou de separa ou não separa, ou de muda de país, não muda de país, enfim, né? Os assuntos, qualquer assunto que de alguma forma você vem só, né? Porque à medida que Saturno fica retrógrado, essa energia do tipo temos que resolver vai ficando cada vez mais forte. Seja honesto com os padrões
coisas que vão acontecendo na sua vida, padrões que vão acontecendo na sua vida, que eles estão tentando te mostrar algo, e aí a gente continua fingindo. Aquilo aconteceu de novo, obviamente com uma pessoa diferente, veio de uma pessoa diferente, de uma situação diferente, mas o padrão é muito parecido, e tem algo ali sendo passado, tem algo ali, tem uma lição ali sendo mostrada, e a gente meio que está fingindo que não está vendo, ou tá meio que está vendo, mas não quer ver, e também não quer fazer nada. Então, essa questão da gente prestar atenção nessas coisas que a gente repetidamente vem vendo que estão acontecendo com a gente, e a nossa postura é do tipo, está acontecendo de novo, mas meio que, o que eu faço com isso? Ou não estou entendendo, ou não estou tomando uma ação referente a isso. Para de confundir o que é familiar com o que está alinhado. Né? Então eu acho que esse ponto, eu percebo muito que é muito sobre clareza. Saturno é muito objetivo, muito crítico e muito direto ao ponto e muito preto no branco. Né? Pessoas com energias saturninas, principalmente na personalidade, eles vão direto ao ponto, eles não gostam de enrolar, e eles têm essa perspectiva de assim, né? Existe um objetivo, eu preciso chegar nesse objetivo, então qualquer adjacência não é necessário ser falado, não é necessário ser mencionado, e não é necessário perder-se tempo com ela. Né? Então essa disciplina, né? Essa questão da crítica. Mantenha as promessas que você fez a si próprio, né? E isso eu acho muito interessante, porque eu, inclusive, tenho escrito muito no blog. Inclusive, gente, o site está passando por reformas. Eu estou mudando o site de lugar, o que, na verdade, também já está para fazer um tempão lá. Saturno chegou, vamos fazer, né? No retrógrado, vamos resolver o site. Então, o site está passando, mas eu ando escrevendo muito sobre essa questão no blog, né, dessa coisa que, da onde eu estou, para onde eu estou querendo chegar, em algumas questões que são importantes na minha vida. E aí, então, a gente manter essas promessas, né? Porque eu acho que toda vez que a gente começa algo, existe todo um frisson, vou começar a arrumar, vou fazer dieta, vou mudar de emprego, vou fazer o que for. E aí, assim, de repente isso se pulveriza de uma forma que parece que nunca existiu, ou a gente não mantém essa promessa, né? Então eu acho que é importante a gente... E uma das coisas que eu acho que Saturno me ensinou mais até hoje é a visão de longo prazo, que eu admiro, assim, que eu acho incrível essa visão de longo prazo, quando a pessoa consegue começar algo agora e se imaginar que isso vai dar um fruto daqui a 5, 10, 15 anos e tá tudo bem. E esse tá tudo bem, não é tá tudo bem hoje, que é o primeiro dia, tá tudo bem quando a gente ainda tá no 3º ano, quando a gente ainda tá no 4º ano. Gente, Saturno tem uma energia tão importante na nossa história, aliás, todos os planetas têm, cada um com a sua especificidade, mas Saturno fala muito de tapácia, né? Se você quer ter disciplina para fazer as suas práticas espirituais, é Saturno. Essa coisa de você sentar, fazer o seu japamala ou qualquer outro tipo de prática espiritual é muito saturnino, né? Então... E Saturno está muito na casa do fazer, né? Mas é interessante porque, ao mesmo tempo, a energia de Saturno é muito tamásica. Então, ao mesmo tempo, né, que ele pede com que a gente resolva as coisas, ele atravanca a gente ao mesmo tempo. Então, essas questões saturninas, elas nunca são questões que se resolvem rapidamente, facilmente. Elas vêm sempre bem entravadas, demorosas, vagarosas, bloqueadas. Mas aí, né, a questão de saber ir, né, passo por passo, tijolo por tijolo, na visão de longo prazo é que você resolve. Não é uma ação que você resolve da noite para o dia, né? Faz o seu futuro acontecer, o futuro que você está imaginando, né? Isso exatamente o que eu falei agora, o futuro que você está imaginando para daqui a 5 anos, ele começa agora, né? Então, a vida que você quer ter, ou estar, ou ser daqui a 5 anos, ela está começando agora. Ela não está começando no 4º ano, contando a partir de hoje. E eu acho que essa é talvez o grande desafio dos nossos tempos, onde a gente, né, essa percepção de que tudo para ser aprendido é rápido, tudo para ser modificado é rápido, tudo para ser construído ou destruído é rápido. Quando, na verdade... às vezes quando a gente vê o sucesso de alguém em qualquer
tarefa ou história da vida, a gente às vezes imagina que aquele sucesso é algo recente, quando muitas vezes, se a gente realmente for estudar a biografia dessa pessoa, a gente percebe que muitas vezes isso veio já desde criança, ou a pessoa está naquele processo há 10, 15 anos. E aí eu te pergunto, né? Todo mundo quer ser lá o tal do Ronaldo do futebol, todo mundo quer ser, de repente, o super cérebro, né, de uma pessoa, um artista, todo mundo queria ter sido Frida, queria pintar como Frida, mas quem quer ter passado, quem quer ter vivido exatamente como Frida? Né, gente? E eu acho que nessa caminhada, né, de estudar astrologia védica, jyotistica, sobre o tempo, né, essa questão de fazer amizade, entendimento e aceitação sobre o tempo das coisas, sobre o tempo que as coisas levam, tanto para serem construídas, mantidas ou destruídas também. Eu acho que essa é uma questão bem importante. Entenda os padrões que fazem com que você fique instável, ou que você não ache estabilidade. E aí, ao invés de tentar, ao invés de você tentar corrigir tudo facilmente ou rapidamente, entenda que padrões que te destabilizam também levam tempo para serem aprendidos e melhor administrados. E aí, essa é uma das partes que eu mais amo quando eu faço leitura de mapa, que é quando a gente percebe como é o nosso funcionamento interno que reverbera aqui fora, que faz com que eu seja menos agressivo com, de repente, a minha família, que faz com que eu seja menos passivo no meu trabalho, que faz com que eu tenha mais ou menos facilidade de ganhar dinheiro. Então, eu acho que o grande barato da astrologia védica, pelo, né, esse meu estudo de quase aí 10 anos de estrada, né, eu estava pensando muito ontem, né, eu estou no meu 4º ano de um dos cursos mais longos que eu estou fazendo da minha vida, né, com os meus professores aqui na Índia, e aí uma das coisas que eu estava pensando muito é muito sobre isso, né, dessas questões que a gente lidar, como a gente precisa aprender a lidar quando o tempo é propício, quando não é propício para o que eu quero, o que eu faço, o que me ajuda no meu mapa, o que não me ajuda no meu mapa, e aí como eu vou administrando essas questões. E se torne a pessoa que o seu futuro está dependendo, né? Se torne a pessoa que no futuro você quer depender dela. Então eu acho que Saturno basicamente, né, obviamente a gente está falando de um trânsito retrógrado agora, né, mas Saturno basicamente está falando seja responsável. Ou, né, e aí eu adoro aquela frase do Pequeno Príncipe, né, que quando ele conhece aquela história, né, agora eu esqueci o nome do autor, mas aquela história do autor francês, e que foi contada em 500 mil línguas, e praticamente todo mundo de alguma forma já viu ou já assistiu alguma coisa de Pequeno Príncipe, que ele, quando conhece a raposa, quando ele vai naquele mundo pequenininho, e ele conhece uma raposa e uma rosa, né, e ele fala que você é responsável por tudo que você cativou. Então, a partir do momento que você cativa alguém, né, nesse sentido de mais emocional, você é responsável. Então, eu acho que essa Saturno, acima de tudo, ele fala sobre responsabilidade, dever e obrigação. E aí eu me lembro muito, né, do Robert Svoboda, que é um médico ayurvédico americano, foi um dos primeiros médicos que veio aqui para a Índia. Ele tem aí um site incrível, ele inclusive tem uma comunidade que abre de tempos em tempos, e ele também é um astrólogo védico. E um dia ele debate muito sobre a diferença entre entre o Ocidente e o Oriente, quando aqui no Oriente as pessoas pensam muito que primeiro a gente corre atrás das responsabilidades, dos deveres kármicos, né? Então eu preciso primeiro, eu vou ter que cuidar da minha família, então eu preciso primeiro focar em estudar, arrumar um emprego, fazer uma base financeira, para aí depois então eu meio que soltar e, né, de repente ter uma vida mais leve e curtir a vida. Quando no Ocidente a gente
meio que faz o caminho contrário, em geral, né, gente? Porque, obviamente, cada pessoa é uma pessoa, mas isso de uma forma mais generalizada. Quando no Ocidente a gente quer primeiro curtir, quer aproveitar a vida, quer fazer, e aí deixar essas responsabilidades para depois. Né? E quando, de repente, talvez não seja nem tão lá, nem tão cá, mas que a gente ache um caminho do meio, onde eu consiga achar um equilíbrio, né? E eu, dentro, né, de toda a minha história, e casada, né, com um indiano e vivendo, né, sendo uma pessoa do lado do Ocidente, do Brasil, vindo para toda uma história para o Oriente, né, casando com um indiano, morando na Índia, vivendo, né, dentro da cultura indiana, assim, né, normal, natural do dia a dia. Hoje, né, quando eu sempre converso com todo mundo, eu falo, gente, primeiro resolve, faça os deveres, faça o que tem que ser resolvido primeiro. Não significa que a sua vida vai ser um peso total, mas assim, eu acho que quanto mais a gente aprende a levar essas responsabilidades, finalizar e ir além delas, a gente tem uma outra caminhada e uma outra sensação aqui no mundo. Né? Então, Saturno, na verdade, é muito essa história. E para todo mundo que eu faço leitura de mapa e a gente conversa muito sobre esses trânsitos, principalmente eu sempre falo, né, 80, 90% das pessoas que me procuram estão nesse trânsito de Saturno, nesse Sadeshat de 7 anos e meio. Não é por acaso que elas acabam vindo nessa fase, porque realmente é uma fase, né, a gente fala que dentro da astrologia védica a gente fala que, né, cada planeta amadurece numa época da nossa vida, então obviamente é uma criança, né, minha filha pequena está em Sadeshat também, mas Saturno nem amadureceu, né, Saturno começa a amadurecer lá depois dos 34, 35 anos, tem gente que vai ter Sadeshat quase nos 50, tem gente que vai ter Sadeshat de repente nos 35, nos 40, né? Então é essa fase mais para frente da vida que a gente recebe realmente, não é à toa que a gente recebe nessa fase, né? Essa história, esse abrochar, desabrochar de Saturno, é quando a gente realmente tem capacidade de se responsabilizar e tomar ação frente, né? Porque Saturno é o planeta dos karmas, né? Mais desafiantes e que talvez nos exige mais de nós, né? Nos exige mais de nós, não sei se foi a melhor palavra, mas e a ideia, né? E eu acho que se a gente realmente entender o que está sendo pedido, se a gente realmente chegar nesse ponto e entender o que é que a gente tem que ir, para onde a gente, né, essa responsabilidade chega, e aí vamos para um outro lugar, vamos, né, então fazer o que tem que ser feito e para onde, né, e aí abre-se esses novos caminhos, né, gente? Bom, então, para quem quiser leitura de mapa, para quem quiser aprender, por enquanto tem só essa aula. Eu ainda estou em muita remodelação técnica, né? Eu digo assim, né, que existe toda uma parte técnica que a gente tem que lidar, né? Saturno está falando, vai lá lidar com a parte técnica, e tem toda uma parte que eu amo, que é somente os estudos, né? Que é essa parte de conhecimento, que é fácil para mim, mas toda essa parte técnica, então assim, a ideia é que devagarzinho mais coisas surgirão a longo tempo, né? Eu entrei agora, principalmente, eu acho que eu estou muito nessa caminhada de longo prazo, de grandes conhecimentos, mas também de muita responsabilidade, porque afinal, ler o mapa de uma pessoa é uma responsabilidade tanto, né? Outro dia eu recebi outra mensagem, Cris, vender uma casa que você falou que ia vender, engravidei, mudei de país, né? Então essas coisas que a gente está mexendo também, né? E são vidas. Bom, gente, ótima segunda-feira para todo mundo um ótimo trânsito. Tem vários vídeos, inclusive, falando dos trânsitos, falando de regências, tem muita coisa aqui no YouTube já. Espero que qualquer coisa só me dá um toque por aí, tá bom? Dani Avari.